Você dá um ok. Beleza. Estão ao vivo, deixa eu ver se... Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui para representar aqui o SAI. Meu nome é Sandro, sou superintendente do SAI, engenheiro da Prefeitura. Estou aqui junto com o Caio, que é o nosso engenheiro do SAI, que representa toda a parte de projetos do SAI, e temos aqui ao lado o nosso procurador, Luiz Fernando Cardeal Cristi, da Prefeitura. Bom falar que todas as questões envolvidas aqui, a gente já tem algumas questões para poder passar para vocês as perguntas e as respostas. E também falar, né, que o Caio, primeiramente, vai introduzir a parte mais técnica e o Cardeal a parte jurídica. Temos também aqui um telefone, um WhatsApp, caso vocês queiram fazer esses questionamentos, vou passar para vocês aí o número. O número é 999-83-1484. Vou repetir. 999-83-1484. Então, agora, a gente vai começar as perguntas e respostas. Então, vamos lá, Caio. A primeira pergunta, já vou fazer assim para você, e aí você já responda, viu, Caio, de uma maneira bem, assim, didática para o povo entender, assim, para ser bem fácil para o povo entender. O SAI poderia apresentar mais detalhes técnicos sobre as obras necessárias para a implantação do PCM, inclusive no tocante à sua magnitude e complexibilidade? Boa noite a todos. Bom, a região da margem esquerda do Rio Jundiaí, ela é uma região que tem uma extensão territorial bastante grande e uma topografia também bem característica, tem um desnível bastante grande. Também tem várias subbacias hidrográficas lá no local. Então, foi um certo desafio desenvolver o projeto do sistema de abastecimento de água, este desenvolvido no próprio SAI. Já o projeto do sistema de esgotamento sanitário, o SAI contratou uma empresa que elaborou esse projeto básico, a nível básico, e foi entregue já em 2013, já faz um tempinho aí. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, o sistema de água, por exemplo, ele é dotado de todos os seus componentes necessários para abastecer a região. Água com qualidade, na pressão adequada. Então, além da rede de distribuição de água, nós temos as elevatórias de água tratada, temos as adutoras, temos centros de reservação estrategicamente localizados na região, nos pontos altos. Temos um centro de reservação principal lá no Vale das Laranjeiras. Deste centro de reservação, nele tem uma estação elevatória de água tratada, com vários módulos de bombeamento. Um deles vai recalcar a água para o reservatório a ser implantado no loteamento Terras de Itaici, no ponto alto. Tem no Jardim dos Laranjais também outro reservatório, então é um outro subsistema dentro do sistema de abastecimento de água. É uma obra complexa, né? É complexa, e tem também a setorização da rede de distribuição de água para que não tenha pressões elevadas. Então, é um trabalho bem bacana. Como eu disse, assim, foi um desafio, mas nós temos esse projeto básico. Sim. Na parte do esgoto também, devido às diversas subbacias de esgotamento, temos lá no projeto a previsão de 5 elevatórias de esgoto para reversão de subbacias, tem toda a extensão da rede coletora de esgoto, tem um interceptor da margem esquerda do Rio Jundiaí também, que é uma obra muito grande, tem uma elevatória final,
que vai pegar toda aquela região da margem esquerda, e de lá vai ser feita a transposição do Rio Jundiaí, onde o esgoto será levado ao sistema existente, que é o interceptor da margem direita. Será disponibilizado pelo SAI até o projeto, arquivo PDF, que todos podem abrir em casa, pode fazer depois o download. Será liberado, né? Será liberado esse projeto, tanto de água como de esgoto. Aí quem quiser maiores detalhes, tem lá, pode se divertir bastante. Tem bastante informação lá, muito detalhe técnico, e é um trabalho bem interessante. Então, acho que, em linhas gerais, Sandro, é isso daqui. E deixar sempre, né, Caio, à disposição, que a gente, com hora marcada, a gente atende qualquer dúvida, a gente pode marcar e passar algumas dúvidas técnicas, caso a pessoa não consiga entender o projeto, alguns pontos pontuais, né? Alguns probleminhas pontuais do projeto. Então, fica aí aberto aí também a vocês. E só para complementar, Sandro, uma informação importante também, há de se falar que as obras consideradas regionais são elas, reservatórios, elevatórias de água tratada, adutoras, elas foram dimensionadas não somente para os loteamentos existentes. Foi feita a previsão de demanda futura, ou seja, a área abrangida é uma área maior que a atualmente ocupada. Então, essas obras de infraestrutura maiores já foram dimensionadas com essa finalidade. Então, sai sempre quando projeta uma obra, não só lá, como aqui em toda a cidade, sempre tem uma previsão, um horizonte de projeto aí de 30 anos, que é para atender a demanda. Ok? Então, é isso, só para complementar. Assim, obras que, né, que, vamos dizer, né, Caio, que custeadas pelo SAI. Então, vai ter a parte que envolve o SAI e a parte que envolve o PCM. Sim. O PCM, na verdade, é as redes, dentro as redes que chegam, as redes de águas, que chega com o hidrômetro, e a rede de esgoto, que também chega na divisa. Então, isso, até a porta da casa da pessoa, chega as ligações. Da casa para dentro, cada um tem que fazer a sua parte. Isso, bem colocado, Sandro, é importante, que o pessoal pode pensar, assim, de uma maneira já, bom, o SAI está fazendo uma obra para atender a região, a criação futura, e nós vamos bancar esse valor no PCM. Não, pessoal, é o seguinte, esse valor das obras regionais, dos reservatórios, das adutoras, das elevatórias de água tratada, não estão compondo o custo do orçamento do PCM. Por se tratar de obras regionais, estão devidamente embasadas no processo PCM, é custo do SAI. Então, o que o pessoal vai pagar no PCM? A rede de distribuição de água, a ligação predial de água, o hidrômetro e a caixa de proteção da unidade de medição. E o esgoto, rede coletora de esgoto e a ligação predial de esgoto. Então, as demais obras, tanto na água como no esgoto, não compõem a planilha de orçamento do PCM. Deixar bem claro isso para todos. Ok? A próxima pergunta, Caio, era como o valor da obra foi estimado ou calculado. Aí você pode falar, né, que é pelas tabelas, né? Sim. Quais são as tabelas que você foram usadas para isso? Certo. Bom, quanto ao sistema de abastecimento de água, cujo projeto foi elaborado no SAI, como eu disse, a planilha de orçamento também, da mesma forma, foi elaborada lá no Departamento de Projetos do SAI. Então, foram quantificados todos os serviços envolvidos para a implantação do sistema, todos os materiais e equipamentos. E que valores que são utilizados nessas planilhas de orçamento? Valores oficiais, como tem que ser. Os valores que a gente planilha SINAP, da SABESP, alguns da resolução área PCJ, então são sempre os valores oficiais, não tem valor inventado. Quando não existe algum determinado equipamento nessas tabelas, o que nós fazemos? É feita uma pesquisa de mercado daquele equipamento, então pega pelo menos a cotação de 3 empresas, é feita a média. Então nós temos, da parte do SAI, a água e o sistema de esgotamento sanitário,
cujo projeto foi contratado para o SAI, dentro do pacote técnico realizado, a empresa também elaborou a planilha de orçamento. É bem extensa essa planilha e bem detalhada. Então, tem essa planilha elaborada pela empresa contratada na época. Então, a outra pergunta, Caio, aqui, qual é o valor das obras custeadas pelo SAI? Eu acho que isso aí, gente, até teve no informativo já. E a que vai diretamente para o PCM. Eu acho que tem essa divisão, já foi passada. Não sei se vocês têm aí agora. Tem aí o valor? O valor que é custeado pelo SAI e o que é o PCM. Então, é uma pergunta que veio bastante aqui para a gente. Bom, das obras, eu vou falar são 3 valores importantes que eu vou colocar aqui. Vamos falar dos sistemas de água e esgoto. As obras custeadas pelo SAI, 18,23 milhões de reais. O valor das obras para o PCM, 64,05 milhões. Mas há de se ressaltar que, além das obras mais focadas, aquelas obras maiores, tem interceptor da margem esquerda do Rio Jundiaí, elevatória final, enfim, as 5 elevatórias de esgoto que compõem o sistema, as linhas de recalque, e mais as obras de grande porte. Isso aí o SAI está 84,69 milhões que serão recursos do SAI, ok? Então, essa aí é uma pergunta que sempre teve. O Caio respondeu agora aí. Vamos para mais uma pergunta aqui. Como que foi calculado, Caio, a cota parte para cada lote, né? Esse cálculo tem uma proporção, o tamanho, pelos lotes ou não? Não. Na verdade, qual que vai ser o benefício do lote? O abastecimento de água e o afastamento do esgoto. Muito bem. Então foi feito um valor total e dividido pelo número de lotes. Diferente, por exemplo, de um PCM para asfalto, né, que tem a maior testada, de maior testada paga-se um valor maior. Daí o entendimento nosso é de que o serviço é único e igualmente para um lote maior ou para um lote menor. Então, o cálculo foi feito desta forma, o que viabiliza o PCM. De outra forma, eu tenho plena convicção que não seria viável, porque se tornaria extremamente caro para uns em comparação com outros. A conta não fecha, né? A conta não fecha. Tem mais uma questão aqui. Para abastecimento de água, não há como aproveitar a rede, porventura, já existente em alguns loteamentos? Então, não há como aproveitar essas redes. Bom, primeiramente, o SAI nem tem conhecimento de que redes são essas. O SAI não fiscalizou, são redes muito antigas. Não participou de nada. Não participou da fiscalização, não verificou os materiais, a qualidade dos materiais que lá foram empregados, materiais das tubulações, não teve testes de estanqueidade, para teste hidrostático, para a verificação da estanqueidade da rede. Então, o SAI não tem como receber uma obra que não foi fiscalizada. Além do que, o que está implantado não condiz com o projeto nosso. Sim. Então, nós temos todo um dimensionamento de rede de distribuição de água que não tem nada. E não temos como saber se vai coincide com o dimensionamento para atender de forma precisa lá os loteamentos, de forma satisfatória. Então, não há como aproveitar eventuais redes existentes lá no local. Tem que ter estudo do projeto novo, material, obra fiscalizada, material testado, o SAI acompanha os testes de qualidade dos materiais. Depois da obra executada, todos os condutos forçados, eles são testados em carga, teste hidrostático, verificação de eventual vazamento, feita a correção. Então, para garantir realmente assim, uma obra de qualidade. Beleza, Caio. Vamos para mais uma pergunta aqui. Uma pergunta que também teve bastante aí, que chegou aqui para a Renata, agradecer a Renata aqui pelo trabalho que ela veio fazendo, aí junto com vocês, aí de Itaici. Então a pergunta é, nos terrenos com queda para o fundo, como será feita a ligação do esgoto? Ok.
No projeto da rede coletora de esgoto, no caso, vamos imaginar que o terreno já tenha uma viela sanitária. A viela sanitária é o espaço físico não edificante. Se está prevista a rede coletora na viela sanitária, não tem problema, vai fazer a ligação na rede coletora quando ela for executada. Mas tem casos que não tem a viela e a rede está alocada na via pública. E, então a gente fala, tem soleira negativa, a casa está abaixo, não tem cota suficiente para o escoamento por gravidade até o sistema público. Bom, a única maneira é fazer a instalação de um kit que já existe, né? Já existe no mercado, vários fabricantes, é um kit composto por uma caixa coletora, conjunto motobombas, painelzinho de comando, o sistema funciona automático, hoje o preço é acessível. Então, é fazer a instalação, o encanador instalar a tubulação de chegada, e tem que fazer uma tubulação de recalque, que vai chegar até a ligação predial, está lá na calçada, e ligar na tomada. De uma maneira simples, é a única maneira, e diferente do que era antigamente, que não tinha esse kit. Se pegar 10 anos atrás, não tinha, a pessoa tem que fazer a montagem, toda a montagem hidráulica dos equipamentos. As empresas perceberam que existia essa demanda no mercado e hoje diversos fabricantes fazem esse kit de levatória de esgoto com qualidade, a nível de residência e até com potências maiores aí, vazões maiores. Beleza, acho que ficou bem explicado, né, gente? A ligação de água e esgoto será até a parte externa do imóvel. Em caso positivo, e sem analisar caso específico, mencionar as obras internas básicas que caberão aos proprietários. Isso aqui acho que a gente já até comentou aqui, mas só dá uma explicaçãozinha, Caio, bem de leve para o que compete ao SAI? O que compete ao SAI é chegar até a divisa do imóvel. Então, além da rede de distribuição de água, nós vamos ter a ligação predial, o ramal predial de água. Vai ser feita a instalação da CPUM, Caixa de Proteção na unidade de medição, e instalação de hidrômetro. Eventualmente um cavalete. A partir dali, seria o alimentador predial. Esse alimentador predial já é uma instalação interna da residência. Esse alimentador predial ele vai alimentar o reservatório predial, ou alguma torneira de jardim, ou algum outro ponto de utilização. Não cabe ao SAI executar isso. Aí é do proprietário. Se já tem a casa, já com a sua instalação predial, ele vai ter que fazer essa tubulação, levar até o reservatório e fazer a interligação. Da mesma forma, o esgoto, tem a ligação predial de esgoto, ou ramal predial de esgoto, vai parar na calçada, próximo à divisa, à frente do lote. Então, vai vir com o coletor predial, que é um elemento da instalação predial de esgoto, né? E vai fazer a ligação nessa ligação predial. O SAI não entra no lote. Então, tudo que vamos imaginar assim, está dentro da divisa, dentro da área, compete ao proprietário, não é ao SAI. Sim. Acho que ficou muito claro aí também essa parte que o engenheiro Caio explicou. Tem mais uma pergunta aqui, Caio. Ela é meio longa, mas eu vou fazer porque teve várias aqui. Caso o PCM seja aprovado, os moradores custearão uma das maiores obras de saneamento da Indaiatuba, né? Que vai atender futuras demandas. Os próximos loteamentos que forem lançados nessa região terão a implantação do saneamento facilitada por esses investimentos anteriores feitos pelos moradores. Nesse sentido, haverá algum tipo de compensação? É a pergunta que teve bastante pergunta aí, se o loteador que for entrar com o loteamento, ele vai ser beneficiado de alguma maneira? É bom fazer essa explicação bem técnica para o povo entender aqui. Ok. Então, eu vou responder o seguinte: qual é o valor que será pago? O valor será pago pelos moradores. As redes e as ligações. As demais obras regionais é o custo do SAI. Então, há de deixar bem claro que o pessoal não está pagando essas obras. Deixar claro isso. Então, como eu falei também, é uma obra já projetada para demandas futuras. Se no futuro
um empreendimento imobiliário, um novo loteamento surgir ali nas redondezas, ele já está tendo essa previsão desses projetos. E vai se beneficiar das obras regionais, que foram custeadas pelo SAI. Então, não há que se falar em alguma compensação aos moradores pelo pagamento do PCM, porque ele não está pagando a obra regional. Essa obra é estritamente do SAI. É do SAI. Então, tem que deixar bem claro que essas obras regionais é o SAI que está bancando, então não tem compensação, né, por parte aí dos moradores aí. Então, o que os moradores estão pagando é as redes de água e de esgoto internas do loteamento. Então, agora aqui, Caio, tem mais uma pergunta. Essa pergunta é uma pergunta boa, porque teve bastante gente que entrou aí, principalmente com a Renata, e respondeu essa pergunta aqui como se conhecesse muito o SAI. Por que o SAI não faz essa obra com a mão de obra própria, Caio? Eu diria que é totalmente inviável. Essa pergunta é totalmente inviável. O SAI tem a sua mão de obra para os serviços de rotina, do dia a dia, manutenção da toda a estrutura existente de água e esgoto. Não é concebível o SAI contratar... É uma questão de gestão, um grande número de funcionários e equipamentos para fazer uma obra, e ao final... depois da conclusão das obras, o que fazer com esse efetivo todo, com esses equipamentos? Então, seria uma irresponsabilidade do poder público fazer dessa forma. É só ser gestor que ia estar respondido aí a pergunta, porque não fecha a conta, é uma obra complexa, como você já veio explicando aqui, tem vários problemas dentro da obra, um terreno diferenciado, um terreno que tem rochas, um terreno que tem que mexer lá com dinamites, aí você tem que ter licença para tal situação, aí o SAI tem que correr atrás, tudo com a última hora, porque não dá para saber onde tem, onde não tem. É uma obra complexa, então, por isso que tem que se contratar, para poder ter todas essas responsabilidades também, né, e a gente fiscalizar da melhor maneira possível. Então, eu acho que a resposta está bem dada aí, viu, Caio? Agora aqui, tem também algumas perguntas relacionadas aqui para o Cardeal. Então, vamos lá, Cardeal. Considerando que o saneamento básico é um serviço público universal, de acordo com a Lei Federal 11.445 de 2007, por qual motivo os proprietários, e não o SAI ou o município, devem arcar com parte dos custos da implantação, uma vez que pagamos IPTU? Vamos lá. Essa é a perguntinha que saiu aí. Vamos lá. Boa noite, Sandro. Boa noite, Cardeal. Boa noite, Caio. Boa noite, Cardeal. Boa noite para Renato. Boa noite para os nossos internautas que estão aqui participando desse nosso encontro. Muito importante, muito salutar, para demonstrar a transparência, para demonstrar a realidade dessa obra pública, para que vocês tenham conhecimento, possam opinar, possam questionar de modo democrático, de modo que vocês possam fiscalizar e acompanhar tudo, passo a passo, esse trâmite dessa obra pública que está sendo gestada, proposta. Antes de responder a pergunta, não vou fugir dela, procuro esclarecer aqui que eu venho falar aqui na condição de procurador de carreira do município de Indaiatuba. Fiz essa opção de vida, 25 anos aqui na prefeitura de Indaiatuba, procurador jurídico do município. Para responder essa pergunta, Sandro, a gente precisa voltar um pouco no tempo e também fazer algumas considerações jurídicas, que eu vou procurar evitar o juridiquês, essa linguagem específica. Para falar de obra pública, temos que falar de custeio, temos que falar de gasto. Para falar de gasto, precisa ter fonte, orçamento que é custeado
pelos contribuintes do município. E o orçamento é algo muito rígido. O Brasil evoluindo nesse ponto, desde o ano 2000, a partir da Constituição de 88, tem uma lei de responsabilidade fiscal. Em síntese, o gestor não pode gastar mais do que arrecada. E o nosso orçamento público é muito bem dividido. O orçamento público é para pagar salário do funcionário, para investir na saúde, para investir na educação, para manter serviço público de modo permanente, contínuo, sem paralisação. E os tributos municipais, dentro da competência dos municípios para instituir tributos, que também são muito restritos, conforme a Constituição Federal, notadamente o IPTU, é para manter os serviços públicos vigentes, aprimorar os serviços públicos existentes, com busca da eficiência, com busca da eficácia. Obras públicas novos empreendimentos, o gestor público precisa dizer da onde vai sair a fonte de custeio, que precisa ter devida previsão orçamentária, aprovada pelos vereadores, proposta pelo Executivo, aprovada pelos vereadores, e que precisa ter fonte de recurso público. Sob pena do gestor público responder por crime de responsabilidade fiscal e por improbidade administrativa. Então, feitos esses prolegômenos jurídicos. No que envolve loteamento, empreendimento imobiliário, parcelamento de solo urbano, o ordenamento jurídico do Brasil, aqui, do Estado brasileiro, vem evoluindo da década de 70, a partir da Constituição Federal de 88, a partir do Estatuto das Cidades, e aqui no município de Indaiatuba, a partir do ano de 1998. Aqui no município de Indaiatuba, do ano de 98, foi aprovada uma lei municipal de loteamentos urbanos, definindo que cabe ao empreendedor, ao empresário que vai fazer um loteamento urbano, bancar toda a infraestrutura de obras públicas, envolvendo saneamento básico, água e esgoto, envolvendo toda a questão de mobilidade urbana, de espaço urbano, o asfalto, a guia, a sarjeta, a iluminação pública. Esse encargo é do empreendedor, que, por óbvio, né, dentro do mercado imobiliário, vai ter o custo dividido para os compradores, para quem quiser adquirir lotes. Então, essa é a sistemática. E isso definido pela Constituição, pela nossa Lei Municipal de Loteamentos, pelo Estatuto das Cidades, que é uma lei nacional, do ano 2001, e, notadamente pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano, que é uma evolução legislativa perante o Estado brasileiro, do ano de 1979. Por isso que eu falei que precisa fazer esse discurso histórico. 19 de dezembro de 1979, Lei Geral de Loteamentos, Lei Nacional de Loteamentos, atribuindo ao loteador, segue esse mesmo norte jurídico, atribuindo ao loteador, ao empreendedor imobiliário, a obrigação de custear obras públicas, para que isso não caia nos ombros do orçamento público geral, que é para manter serviço público, que é para investir em mobilidade urbana, que é para fazer planejamento urbano para toda uma cidade, e fazendo uma gestão pública, fiscalizando parcelamento do solo urbano, com base todo esse arcabouço jurídico, todas essas leis de regência. Então, respondendo em parte essa pergunta, depois eu concluo a outra parte, por que, no caso específico aí, dessa consulta pública, que a administração municipal está lançando para fazer um plano municipal de melhoramentos urbanos, de obras públicas, saneamento básico, lá naquela região de loteamentos de Itaici, por essa questão técnica e jurídica, em razão de impostos, IPTU, notadamente, né, que é um imposto municipal, na essência, uma grande fonte de recursos do município de Indaiatuba, a receita do IPTU, é para manter o serviço público vigente, planejamento urbano, vinculado à educação e saúde nos percentuais, isso é vinculado, no demais o gasto público é discricionário, os gestores públicos fazem as escolhas quanto à implementação de políticas públicas, e, notadamente, também essa questão que envolve
obras públicas, essa questão que envolve as escolhas do gestor público conforme as prioridades que a cidade exige, que a cidade necessita, tendo todo esse olhar, essa visão política. Daí, o IPTU é para essa manutenção específica dos serviços públicos vigentes, sempre com a devida receita orçamentária, sempre com o devido planejamento constante na lei de orçamento. Aí eu vejo, então, com todas essas ressalvas, que receita de IPTU não tem como finalidade sustentar, bancar obras públicas. A obra pública precisa ter uma outra fonte de custeio, que seja por repasses federais, que seja por repasses estaduais, pelas transferências que vêm lá do governo estadual e do governo federal. Mas, notadamente, a função do IPTU é a manutenção dos serviços públicos básicos, essenciais à comunidade. Educação, saúde, segurança, mobilidade urbana, o esporte, o lazer. Então, aí, acho que já está respondendo uma parte da pergunta. E, aproveitando a minha oportunidade para esclarecer esse caso aqui, tem uma pendência jurídica que envolve toda aquela região dos loteamentos de Itaici, terras, colinas, né? notadamente terras de Itaici, que é o seguinte, procurando resumir, de modo bem objetivo, claro e preciso, fugindo do juridiquês. São todos loteamentos, esses que eu disse para os senhores, né? Da década de 70. Indaiatuba era outra, uma cidade interior dos seus 30 mil habitantes, que foi implementado pelo empreendedor da época, década de 70, como chácaras de recreio. E fazendo esse esforço histórico, Lei Geral de Loteamentos Nacional veio no final de 1979. Lei de Constituição Federal veio em 88. Estatuto da Cidade em 2001. Lei de Loteamento do Município de Indaiatuba em 1998. Daí, esses loteamentos, terras, colinas, e aqueles várias laranjeiras, para citar uns exemplos, mas que fazem parte desse objeto de consulta pública do Plano Municipal de Melhoramento de Obras Públicas, saneamento básico, ficaram, vamos dizer assim, sem observância dessa questão de obras públicas de infraestrutura, saneamento básico, seja pela questão do tempo, seja pela questão da modalidade do parcelamento do solo escolhida pelo loteador, o empreendedor ali desses loteamentos. E, diante de toda essa evolução jurídica, institucional do Estado brasileiro, na minha visão, e o posicionamento da Procuradoria Jurídica do município, lá no ano de 1998, foi revendo esses loteamentos, que incumbia ao loteador bancar, cobrir, ser responsável pelas obras de infraestrutura de todo o loteamento. Água, esgotos, asfalto, iluminação pública. E por conta do tempo transcorrido, tem um instituto jurídico no mundo do direito que chama prescrição, um prazo para você acionar o judiciário responsabilizando quem tem um dever jurídico, de obrigação, no caso, o loteador. Esse tempo já havia escoado, passou, para a maioria dos loteamentos, que eram da década de 70, e que foram instituídos como chácaras de recreio. A Procuradoria Jurídica, a partir do ano de 98, 96, 97, 98, mediante uma série de estudos, planejamento, técnica, certificou que no loteamento Terras de Itaici, que foi instituído no ano de 1980, ainda estava no prazo em aberto para a promoção de ação de responsabilidade, de obrigação de fazer em face do empreendedor imobiliário para a edificação de todas as obras de infraestrutura, inclusive saneamento básico. E somente o loteamento Terras de Itaici, que foi alcançado, porque estava dentro do prazo vintenário na época, mudou a lei também, né? Código Civil de 1916, que vigorava lá em 1998, hoje vigora no Código Civil de 2002. Enfim, evolução legislativa, não convém dizer aqui, faço as questões jurídicas. Mas o que vale dizer aqui, é importante frisar,
não vou me alongar demais, não me viciar no juridiquês, mas o que é importante frisar, que o loteamento de terras de Itaici, em face de um empreendedor imobiliário, que empreendeu diversos empreendimentos lá naquela região de Itaici, foi acionado judicialmente em 1998. Essa ação obteve o decreto judicial definitivo, condenatório, em face de um empreendedor, para a realização de todas as obras de infraestrutura do loteamento. No ano de 2014, e de 2014 até agora, 2020, a Prefeitura de Indaiatuba está promovendo a execução da sentença, que é algo bem complexo. O judiciário brasileiro, infelizmente, é lento e é vagaroso, e tem uma série de formalidades a serem observadas para não cair em nulidades. Então, só para fazer esse paralelo, no loteamento de terras de Itaici, que engloba essa consulta pública, tem essa questão judicializada, ainda pendente, na fase de execução, uma longa ação, uma batalha jurídica árdua, que o município de Indaiatuba abraçou, a Procuradoria Jurídica do município de Indaiatuba abraçou, há mais de 20 anos, já fazem aí 22 anos, né? Sabe, matemática não é forte de advogado, né? Então, há mais de 22 anos, então tem essa pendência jurídica, está nessa fase de execução, e com certeza isso vai ser dimensionado e harmonizado com base nesse planejamento, nessa consulta pública, e havendo adesão dos interessados de toda essa região do loteamento, a lei municipal autorizativa. Então, em síntese, Sandro, não é possível IPTU exclusivamente servir como suporte de obras públicas e obras públicas de grande vulto, que fazendo esse discurso histórico aqui, tem, na forma da lei, a responsabilidade nas costas do empreendedor imobiliário e tem também essa pendência jurídica judicializada de longa data, há mais de 2 décadas, no loteamento de terras de Itaici, o único que foi possível por conta do tempo rege a vida e o tempo rege o ato, por conta do tempo da Prefeitura de Indaiatuba, da Procuradoria Jurídica do município de Indaiatuba, acionar o empreendedor que está na fase de execução. Então, firmes, fortes e vigilantes. Beleza, Cardeal. Acho que ficou muito bem esclarecida aí a pergunta, né? A resposta aí. Agradeço aí. Disponha. Agora, a segunda pergunta, Cardeal. São várias que também, a gente, conversando com a Renata aí, essa pergunta foi destacada aqui. De acordo com a legislação municipal, para que o PC seja aprovado, é preciso contar com a adesão da maioria simples, 50% mais 1. O que representa, em nosso caso, 1.424 lotes. Caso esse quórum mínimo seja atingido, quais serão as consequências para os proprietários que não aderirem ao PCN? Eles serão obrigados a pagar o mesmo, não tendo aderido? Vamos lá. Uma pergunta. Boa pergunta, Sandro. Boa pergunta. Eu esperava que você não tivesse feito essa pergunta. Mas tem que perguntar, Gabriel, tem que perguntar. Brincadeira, estou à disposição para responder. Tanto essa pergunta, quanto outras que se não der tempo da gente responder no nosso espaço, por favor, encaminhe para o SAI e a gente se compromete a responder. É até bom falar, Cardeal, até para quem não pegou aí no começo, o número do telefone. Repita. O telefone não, do WhatsApp, né? 999-83-1484. 9983-1484. Então, para quem não pegou, esse é o WhatsApp para poder elaborar as perguntas e passar lá para o site, para o jurídico, e lá, né, aí a gente poder fazer as respostas. Sandro, eu vou começar com respondendo essa pergunta com uma máxima jurídica. Na iniciativa privada, você pode fazer tudo o que a lei não proíbe. No poder público, você só pode fazer o que a lei autoriza. A lei é o trilho. Tem um ditado jurídico também que fala que não faça na vida pública o que você faz na privada. Na vida privada você tem liberdade para negociar, liberdade para contratar, para fazer, deixar de fazer. No poder público você só pode fazer o que a lei autoriza.
digamos até que o gestor público é um servo da lei. E lei aprovada pelos vereadores, que são os representantes do povo. Veja bem, no caso aí em exame, há uma consulta pública que a administração municipal coloca uma proposta de obra pública de grande envergadura, de saneamento básico. Uma das maiores obras do Cardeal. Olha, vocês que são engenheiros têm toda essa dimensão de obra. Eu fui ouvindo atentamente aí. Também vi o tamanho da obra. Então, fazendo a retomada aqui, de grande envergadura, tem essa consulta pública. E nós temos uma lei municipal geral de regência quanto ao plano municipal, plano comunitário municipal de obras públicas. Nessa lei municipal de regência, fala da uma adesão mínima de interessados que vão ser beneficiados da obra pública proposta, e não havendo adesão total, 100%, então há uma adesão, só tem uma adesão mínima necessária para dar o suporte para a obra pública, o custeio da obra pública. O engenheiro Caio bem explicou, toda a parte externa da obra pública vai ser bancada com recursos públicos, que é recurso da sociedade, que está devidamente autorizado pelo legislativo. Agora, a parte interna da obra pública vai ser bancada pelos beneficiários, que são os proprietários dos lotes. Havendo adesão, ele está de acordo, ele assina contrato. Não havendo adesão, ele vai ser beneficiado também, porque a obra pública não vai ser feita havendo adesão mínima. Aí a lei determina, Sandro, Caio e os nossos internados aí, a obrigação do gestor público, na forma da lei, de lançar contribuição de melhoria. Antes da obra pública começar, precisa ter lei autorizativa da Câmara de Vereadores. Essa lei autorizativa vai especificar todos os procedimentos cabíveis, toda a formatação dessa obra pública, para evitar, inclusive no futuro, nulidades contra a cobrança no que concerne a contribuição de melhoria daqueles, digamos, não aderentes. No mundo da economia tem um ditado, né, Sandro? Não existe almoço grátis. Nesse caso aqui, obra pública, saneamento básico, plano comunitário municipal, lei de regência determinando qual trilho a ser seguido pelo gestor, aderente tem todo um parcelamento que a lei vai determinar, que a lei vai autorizar o gestor público a fazer. Quem não aderir, a lei também, como fonte de obrigação, determina lançamento de contribuição de melhoria. E daí, infelizmente, ele vai receber o carnê de contribuição de melhoria, não pagando execução judicial. Sabia que nessa vida, a gente tem duas certezas. Sabe quais são essas duas certezas? Uma que você vai morrer, e outra que você vai ter que pagar imposto. Isso. Então, está respondida aí, acho que a pergunta do Cardeal. Temos várias perguntas agora aqui. O Caio, acho que vai passar para mim algumas perguntas, que eu respondo. Isso, Sandro. Agora tem uma série de perguntas também que foram feitas e eu vou passar para você. Vamos lá. A primeira é a seguinte. Sandro, até quando será possível aderir ao PCM? Há uma data limite? Gente, não há data limite. O PCM tem que ser fechado nos 50% mais um, que é necessário, né? E a gente tem que ter essas adesões, porque se não tiver essas adesões, o processo fica parado. A gente não consegue dar andamento se a gente não tem essas adesões, né? Dos 50% mais um. A gente não consegue dar andamento nisso aí. Tá? Ok. Então, acho que... Certo, acho que está bem respondida. Segunda pergunta, Sandro. É possível aderir somente à rede de água ou esgoto? Não, a proposta nossa aqui do saneamento é a obra completa. É saneamento básico, a parte de esgoto e de água.
é complexo. A obra vai fazer as duas partes, água e esgoto. Então, não tem a possibilidade de fazer uma só, não. Correto. Ok. Uma vez aprovado, quando se iniciam os pagamentos do PCM? O PCM precisa ser aprovado, Lei. precisa de lei, né, junto, né, com o jurídico aqui. A lei vai ditar essa regra. A lei que vai ditar essa regra. Então, pode começar esse pagamento do PCM no final da obra, né? No final da obra a gente pode começar a pagar, não é isso? A lei que vai ditar. A lei que vai ditar. Vai ter um debate lá no partido do executivo. Isso. Junto ao legislativo. Quando eu fui responder isso aqui, aí saiu a questão jurídica, que aí vai sair nesses detalhes da lei. Então, obrigado, Carlinhos, pela ajuda aí. Vamos lá, Sandro. Vamos lá. Tem várias outras perguntas. O pagamento em 60 ou 72 parcelas depende de aprovação de lei municipal? Sim, isso aí será apresentado uma proposta lá para os vereadores, e aí uma proposta aqui do executivo para os vereadores, para que isso possa ocorrer. Então, eu acho que aí vai caber aos nossos vereadores dar essa força aí para vocês aí. Ok. Mais uma pergunta. Após o término das obras e enquanto os moradores ainda estiverem pagando as parcelas do PCM, eles estarão isentos do pagamento das tarifas de consumo de água e esgoto ou terão algum desconto? Não, a partir disso não terá isenção, não, nem desconto. Vai ter que pagar as contas de água e de esgoto. E aí não tem mais porquê, né, gente? Já está instalado, o hidrômetro vai estar já fornecendo, o esgoto já trabalhando, então a cobrança é devida, né? E se eu não cobrar, eu vou estar cometendo um erro como gestor, né? Exatamente, isso mesmo. Mais uma pergunta. As parcelas serão reajustadas somente pela variação da UFESP? Sim, isso aí é o que a gente já vem adotando lá no SAI, né, Caio? Então, acho que vamos manter isso aí. Ok. A implantação do saneamento traz inúmeras vantagens ambientais, segurança de fornecimento e abastecimento de água e também sob o aspecto financeiro, pois se traduz em valorização do patrimônio. Pela experiência do SAI, qual é a valorização percentual média observada em um imóvel que passa a contar com serviços públicos de abastecimento de água e rede de esgoto? Isso aí para o SAI é difícil estimar isso. Isso aí será contratada uma empresa para fazer a obra, né, que terá a avaliação dos lotes, antes da obra iniciar e depois da obra terminar, que terá essa avaliação. Então, só no final da obra que vai ter que ter essa avaliação para ter esse estudo. Mas isso, esse estudo de valorização, essa parte já não compete ao SAI, né? Isso aí é uma parte bem imobiliária, uma parte bem do plano imobiliário. Se me permite fazer uma colocação, Sandro, Sim. pelos PCMs já realizados pelo SAI, o que se observa é que a valorização do imóvel é muito superior ao valor que ele pagou no PCM. Isso é fato. Isso dificilmente não acontece isso. Mais uma pergunta, Sandro. Em caso de lotes contíguos, o que foram unificados, como ficarão os custos com o PCM? Cada lote terá de pagar por uma cota à parte, conforme o projeto original dos loteamentos? Essa é uma questão que tem bastante, né? A Renata pegou lá, teve bastante questionamento. Lá acho que tem gente que tem 2 lotes e unificou. Ele só vai ser cobrado como um lote quando ele tiver unificado em matrícula. Deixar bem claro, matrícula, porque se ele for só unificado e não tiver na matrícula, No registro de imóveis. no registro de imóveis, então ele permanece, se está lá 2 e não está regularizado, e não está na matrícula, permanece a cobrança por lotes, por unidades. Então, eu acho que a resposta aí é que
quem não tem que ter a matrícula atualizada aí do imóvel. No nosso cadastro municipal. No cadastro municipal também. Isso mesmo. Quanto à existência dos atuais poços, tanto caipira quanto profundos, os mesmos poderão ser mantidos para a finalidade de irrigação de jardins, áreas verdes, árvores das calçadas. Esclarecer sobre o papel do SAI e do DAE, DAE é Departamento de Águas e Energia Elétrica. Aí é bem claro, gente, o SAI vai levar água e vai levar o esgoto para vocês. A parte que compete ao SAI é essa. A parte do DAE, né, é a parte do poço. O SAI não vai intervir nessa situação. Caso haja alguma conversa que precisa ter com o DAE, a gente pode tentar entrar para ajudar. Mas a competência de poços é do DAE. Então, a resposta que o SAI tem que dar é essa. Correto. Ok. Sandra, você tem só mais duas perguntas? Após a implantação do saneamento, haverá cobrança pelo uso da água e o esgoto proveniente dos poços? Caso positivo, como e seguindo quais critérios? Aí, gente, a parte de poços será cobrado do que a gente fornece. O de poços não vai ser cobrado, a não ser que tenha uma denúncia, alguma irregularidade, que a pessoa está usando o poço, né, na água e jogando essa água para a rede de esgoto. Então, quando ocorrer isso, aí a gente tem que pôr um medidor na parte do esgoto, né, da saída, para poder detectar isso. Mas isso, praticamente, eu acho que não vai acontecer, né, porque justamente estão querendo pôr água, que o problema está tendo na água. Eu acho que esses poços deveriam ser usados para poder molhar jardim, para poder fazer uma limpeza, para encher uma piscina. Então, a pessoa poderia usar essa água como se fosse uma água de reuso, entendeu? Então, eu acho que é uma água bem utilizada. Eu não seria a favor, assim, se perguntar para o SAI, fecha ou não, eu acho que se puder utilizar ela de uma outra maneira, será viável, não sendo para consumo, né? E hoje ela não é uma água... E se me permite, né? Consciência ambiental de cada um, consciência ambiental de cada um e boa fé. Isso. Então, é essa linha que eu vejo que vai, né, que deve ser seguida. Perfeito, Sandro. Muito bem respondida a questão. E, por último, a última pergunta. As fossas deverão ser desativadas? Haverá alguma fiscalização nesse sentido? As fossas, gente, terão que ser, na verdade, ela tem que ser interrompida a tubulação na chegada dela, certo? Então, ela não tendo o contato de receber mais esgoto, se ela não estiver recebendo esgoto, ali faz um CAP, ela não recebendo esgoto, ela naturalmente ela vai se sedimentando, ela vai se fechando, e aí vai caber a cada morador analisar se quer fechar, se quer interromper, entendeu? O SAI não vai exigir que se feche, só vai exigir esse capeamento da interrupção do esgoto para que não chegue nela. Isso a gente tem que exigir, porque senão não tem finalidade, né? Porque o esgoto às vezes está nessa fossa, essa fossa está com problemas de vazamento e está prejudicando o nosso lençol freático. Então, eu acho que é mais do que justo lacrar interromper, né, Caio? Sim, eu acho que o ideal mesmo é inutilizar aterradas, e eu faria isso. Pouco serviço, você ganha até em segurança. Isso, porque aí vai ficar ter um acidente ali, quebrar uma laje, alguém se acidentar lá. Então, eu acho que não há necessidade de deixar ela exposta, né? Eu acho que a gente respondeu aqui, acho que muitas perguntas. Eu não sei se vocês, aí os ouvintes, estão ligados. Pedir para que quem estiver nos escutando poder fazer algumas outras perguntas. A gente vai receber aqui no WhatsApp, naquele número que eu passei, vou passar mais uma vez.
999-83-1484, 999-83-1484, para que sejam enviados aqui para o SAI, aqui para o nosso jurídico aqui da Prefeitura, e a gente possa responder para vocês aí da melhor maneira possível aí esses questionamentos relacionados aí ao nosso PCM, que a gente já está lutando aí já faz... Eu estou lá no SAI desde 2016, o Gaspar antes, como superintendente, tentou fazer reuniões, tentou fazer, não conseguiu. Eu também já tentei fazer uma vez, não consegui. Por conta da adesão, justamente. Por conta da adesão. Então, a situação, acho que agora está ficando ruim, porque a situação de água hoje é um bem precioso, é um bem que eu acho que todo mundo quer ter e ter com qualidade. O SAI apresenta esse serviço de qualidade. Então, a gente pede para vocês unirem as forças aí, para que dessa vez a gente consiga fazer esse PCM, né, Caio? Né? Porque é uma das poucas, o único bairro que tem em Indaiatuba que ainda não tem esse esgoto tratado. Então, que é... Justamente por esse fator histórico, né, Sandro? Isso, é um fator histórico, não é problema da gente, é problema que veio lá de trás, como o Cardeal explicou, década de 70. Então, a gente fica aqui meio assim, querendo fazer, mas a gente precisa das aprovações desse PCM, dessa aprovação do PCM, para que a gente dê continuidade nos projetos, para a gente poder contratar os projetos, para a gente poder dar andamento em tudo isso aí. Lei autorizativa. Lei autorizativa, tudo. Então, é um processo moroso, não é sair daqui e já sai fazendo obra. Eu tenho que ter uma sequência, tenho que fazer o PCM, depois eu tenho que fazer lei autorizativa, depois eu tenho que conseguir os recursos que estão em andamento, lá no governo federal, né? Edital de obra. Edital de obra. Então, são passos que levam um certo tempo. Então, quanto antes conseguirmos fechar o PCM, melhor, menos a gente terá um prazo para começar essa obra o quanto antes, né? Então, muito obrigado aqui a todos, muito obrigado, Caio, pelas explicações, engenheiro do nosso departamento de projetos. Obrigado, Cardeal. Disponha. Tem algumas considerações a fazer. Disponha. Agradeço, à disposição dos interessados e sempre à disposição da população da Indaiatuba, na nossa Procuradoria Jurídica. E também agradeço, Sandro, a oportunidade aqui de poder explicar um pouquinho para o pessoal aí da área técnica e tirar algumas dúvidas. Também estou à disposição. Muito obrigado a todos. Estou à disposição lá no SAI. Boa noite. Boa noite. Tá bom.